Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo de número 37 até o versículo 47. Atos 2, 37 ao 47. Nós vamos continuar falando então sobre Pedro, sobre a mensagem de Pedro e sobre a unidade da igreja mediante a pregação do Evangelho através da vida de Pedro. Os irmãos encontraram? Amém? Quem não encontrou ou não trouxe Bíblia, pode acompanhar com o irmão do lado, ou também aqui no telão que está aí o texto ali. A palavra do Senhor diz assim: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicaram de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam junto no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Até aqui somente. Mantenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar comigo os textos conforme eu for mencionando. Meus irmãos, a fim de atualizar alguns que nos visitam, nós estamos nesse ano declarando, pregando, anunciando o ano da unidade. Nós entendemos que nesse ano o Senhor tem como propósito unir a igreja num só propósito, com um só Senhor, com um só desafio, com uma só visão, com uma só fé, com um único propósito. E a igreja precisa estar unida porque nós entendemos que isso é um desejo do nosso próprio Senhor Jesus, que orou pedindo para que nós, a igreja, pudéssemos ser um, assim como Ele e o Pai eram um. Então isso fez parte da oração de Jesus. Isso é parte do propósito de Jesus para a sua igreja. Então, por conta disso, nós entendemos esse desejo do Senhor e nós vamos trabalhar sobre isso esse ano. E nessa mensagem de hoje, eu pedi ao Senhor que me conduzisse em relação ao tema, e nós vamos aprender com esse texto da pregação de Pedro sobre a unidade que resulta da fé. Alguns detalhes interessantes desse texto é que o texto fala que quando Pedro entrega essa mensagem, e foi a primeira mensagem de Pedro, depois que ele recebeu a ordem do Senhor Jesus de pregar o Evangelho, depois de receber o Espírito Santo, quando Pedro insiste, conforme diz o texto, exorta insistentemente todos os que ouviam, o texto diz que 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas se renderam aos pés de Cristo, 3.000 almas foram salvas naquele dia.
3.000 pessoas corresponderam de forma positiva à pregação do Evangelho naquele dia, através da vida de Pedro. É um número muito interessante, é uma quantidade muito significante. Com certeza, conforme a Bíblia diz para nós, quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E aquele dia foi um dia de muita festa. Aquele dia foi um dia de muita alegria, porque 3.000 almas foram transformadas. Mas eu não quero me iludir com o texto em achar que todas as pessoas que estavam ali ouvindo se renderam ao texto e se converteram a Jesus. Se 3.000 pessoas se converteram, no mínimo devia ter ali umas 5 ou 6.000 pessoas ouvindo a palavra. Infelizmente isso acontece o tempo todo. Não são todos que se alimentam da palavra. Não são todos que são transformados pela palavra. Não são todos que são salvos porque resistem à palavra do Senhor. E é normal que isso aconteça, mas tendo 5, tendo 6 ou 10.000 pessoas naquela noite, ou naquele dia, tarde, o que vale a pena a gente entender é que 3.000 pessoas foram salvas. Isso é motivo de alegria para nós. Isso é motivo de esperança para nós, porque nós conseguimos aprender com esse texto o que acontece com pessoas que são salvas. É lógico que a Bíblia fala que nós devemos crer para obter salvação. É mediante a fé que nós somos salvos. E não é disso que eu estou falando, como ser salvo. Mas o que eu quero trabalhar nessa noite é qual é a nossa responsabilidade, qual é o resultado daquele que recebe a palavra de salvação e crê no Senhor Jesus para ser salvo. Nós temos uma responsabilidade que nós carregamos quando nós somos chamados de cristãos. Estava falando agora há pouco com os meninos ali em cima, que quando a igreja sai para distribuir cesta básica, ninguém observa. Quando a igreja sai para distribuir panfleto, evangelizar no bairro, não é todo mundo que vai sair falando. Mas quando alguém da igreja aparece lá no meio do bloco de carnaval, se prepare, porque todo mundo vai sair falando. É normal que isso aconteça, porque o mundo olha para nós e nós carregamos a reputação, o nome de cristãos. E isso é bom para nós. Essa responsabilidade é boa para nós. É triste que alguns não entendem a seriedade dessa responsabilidade. E eles vão prestar conta diante de Deus, e terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Mas aí é o indivíduo e Deus. Mas nós que cremos na mensagem do Evangelho, nós que nos rendemos aos pés da cruz, qual é o nosso papel, de acordo com esse texto, quando nós praticamos da unidade que é resultado da nossa fé? De que unidade você está falando, pastor? A unidade da igreja, um só corpo, onde o cabeça é Jesus Cristo. Esse texto diz para nós que naquele dia, no versículo 41, houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Então, quando nós nos convertemos, nós somos acrescentados a um grupo. Um acréscimo significa que o número de cristãos aumentou. Não está falando que deu início aos cristãos e a partir dali começou com 3.000. Uma continha simples, mas suponhamos que tinha 100 cristãos. Acrescentaram-se então mais 3.000. A partir dali, 3.100 pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Era o princípio do Evangelho, era o princípio do avanço do reino, era a igreja começando a caminhar na face da terra, depois que Cristo foi de volta ao céu, depois de ressuscitado. Era o início da igreja começando. E o texto mostra que quem crê e é batizado é inserido a esse corpo. Todos nós que cremos algum dia na palavra do Evangelho, na mensagem da cruz, que é a loucura de Deus para a salvação da humanidade, toda vez que alguém crê, ela não pode crer para caminhar sozinha, ela tem que participar de uma unidade.
ela tem que ser inserida em um corpo, ela tem que ser acrescentada em algum lugar, e isso é uma verdade que a gente encontra nesse texto. O indivíduo, quando recebe a mensagem do Evangelho, ele não consegue ser igreja sozinho, ele não consegue ser igreja individualmente. Ninguém é capaz de servir a Deus, ser cristão numa carreira solo. Nós somos chamados para viver em comunidade, nós somos chamados para viver em grupos, nós somos chamados para avançar de mãos dadas, e nem mesmo para ir evangelizar a gente deve ir sozinho. A instrução de Jesus é: quando vocês forem, vão de 2 em 2, no mínimo. Nós não somos chamados para caminhar sozinho. Alguém que se isola é alguém que está prestes a ser atacado, é alguém que está prestes a esfriar na fé, é alguém que está prestes a sair da comunhão. Nós lemos ontem lá no acampamento o texto de Eclesiastes, que fala que é melhor ser 2 do que 1. Não pode ser um sozinho, nós temos que ser acrescentado a um corpo. Um corpo sem perna continua sendo um corpo. Eu gosto de ilustrar falando dessa forma para que as pessoas possam entender o que é unidade. Se alguém entrar aqui na igreja, faltando um membro, um braço, ou faltando uma perna, por uma muleta ou por uma cadeira, é até comum porque acidentes acontecem. Mas se entrar por essa igreja uma perna andando sozinha, todo mundo vai sair correndo, não faz sentido. Não é possível andar sozinho. Não é possível ser cristão e ser membro isolado. Não é possível ser cristão e não viver na unidade que Cristo preparou para nós. E é sobre isso que nós aprendemos aqui com esse texto. Temos que ser inseridos na igreja. Não podemos deixar de reunir como igreja, como é costume de muitos, conforme diz lá em Hebreus. Não pode, e é um costume da nossa geração. Parece que Paulo escreveu isso daqui ontem. Parece que o autor de Hebreus escreveu isso ontem. Não deixemos de reunir como igreja, porque é costume de muitos. E muitos fazem isso sem entender a seriedade do que é um cristão caminhando sozinho. Agora, nós precisamos entender, à luz desse texto, como reconhecer um discípulo que de fato creu no Evangelho. Porque, conforme eu disse, 3.000 pessoas se converteram, mas muito mais ouviram. Agora, se nós de fato cremos, quais são as características de quem crê? Nós vamos acompanhar com esse texto. A Bíblia fala que nós podemos observar as características, porque nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então, o fruto que nós damos com a nossa vida de cristão é que diz de qual árvore nós pertencemos. É da árvore boa que dá fruto, ou é da árvore que nega fruto, que vai ser cortada e lançada ao fogo? Nós fazemos uma análise interior para observarmos quem somos, para que, se nós não estivermos andando de acordo, para que cada um reconheça seu pecado, se arrependa do seu pecado e possa buscar uma vida de santificação e unidade com a igreja. Vamos observar comigo então no versículo 42. O texto diz que todos se dedicaram de coração. E aí eu quero ir pausando nesse texto, porque é muita coisa nesse texto. O texto, quando diz que todos se dedicaram de coração, ele primeiro começa nos ensinando que, quando nós cremos no Evangelho, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, quando nós entendemos que somos falhos e pecador e dependemos dele, nós passamos a ser inseridos nesse corpo, a servir a Deus nesse corpo, e nós fazemos isso, o que o texto diz? De coração. Crente nenhum serve a Deus com pesar. Crente nenhum serve a Deus com tristeza. Crente nenhum é chamado para estar aqui obrigado. Todos nós viemos aqui e deveríamos entender que é melhor estar aqui na presença de Deus um dia do que 1000 em qualquer outro lugar, como diz o salmista.
Todos nós devemos entender a alegria da salvação que o Senhor nos concede e estar aqui de livre e espontânea vontade. Se tem alguém que tem vindo aqui arrastado, se tem alguém que tem servido a Deus com pesar, se o serviço no reino de Deus tem sido um peso e não uma alegria constante, nós precisamos rever quem é que nós estamos servindo. Porque o jugo que Ele coloca sobre nós, a Bíblia nos garante que o fardo dele é suave e é leve. Preste atenção nisso. Ah, pastor, mas está difícil. Ah, pastor, mas está pesado. Ah, pastor, mas está complicado. Precisamos olhar para a cruz de Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos, ver o que nós estamos priorizando, porque alguma coisa tem de errado. É impossível servir a Deus e não entender que o jugo dele é suave. O texto diz que todos faziam isso de coração. Então eles se dedicaram não por pesar, eles se dedicaram a quê? Aquele que é salvo, convertido, transformado, eles se dedicaram de imediato ao ensino, diz o texto. E aí eu pergunto, quantos de nós que nos convertemos, nos dedicamos de verdade, em unidade, participando de pequenos grupos, participando dos cultos na igreja, participando de culto na rua, culto na praça, culto no acampamento, em unidade? Quantos de nós dedicamos ao ensino? E dedicar não é ler um versículo na hora de dormir com o olho queimando. Dedicação é algo que você faz em primeiro lugar. Dedicação é algo que você faz dando o seu melhor. Dedicação é algo que você faz não com o restante das suas forças, não com o restante da sua energia. Quando o texto mostra para nós que todos se dedicaram ao ensino dos apóstolos, é porque naquele período era comum os apóstolos começarem a ensinar meio-dia e dava 6 horas da tarde, eles estavam ensinando ainda. Então tinha que haver dedicação para a compreensão da palavra. Tanto é que você vai observar no livro de Atos um episódio onde o Paulo está pregando e o próprio texto diz que Paulo se estendeu na pregação e um jovem caiu de onde estava sentado no segundo andar de uma casa e morreu. Era necessário uma dedicação por parte de quem ouvia. Era necessário uma dedicação por parte de quem buscava a Deus. Era necessário uma dedicação por parte daqueles que têm fome e sede da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é aquilo que nós buscamos como alimento necessário para viver. A palavra do Senhor é aquilo que nós nos debruçamos para aprender. Não existe conhecimento de Deus sem dedicação a Deus. Não é possível se desenvolver num relacionamento com Deus se não houver dedicação pelo ensino. Oséias já bem disse que o povo é destruído por falta de conhecimento. E nós não podemos ser o povo de Deus que tem acesso à palavra, mas rejeita a palavra. Eu costumo dizer, para ilustrar, que o homem que sabe ler e não lê, ele não tem vantagem nenhuma sobre o homem do campo que não lê. Existem muitas pessoas simples que não sabem ler, mas existem pessoas letradas, educadas, alfabetizadas, que sabem ler, mas não fazem uso da leitura da palavra de Deus. Que dedicação é essa? Onde está a dedicação pelo ensino da palavra de Deus? Mas o texto continua dizendo que não somente pelo ensino, eles se dedicaram também à comunhão. O texto que diz, que eu mencionei agora há pouco, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão. É necessário que nós entendamos que é bom para nós estarmos aqui. É necessário que nós entendamos que
conforme diz uma canção que eu acho linda e a gente canta de vez em quando, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas é aqui que eu quero estar. A graça, a glória do Senhor nos atrai para cá. A comunhão é necessária, não é uma opção. A comunhão não está no banquete para que nós possamos olhar e falar, isso eu vou servir, isso não. Comunhão é prato principal, tem que ter. A comunhão é aquilo que Jesus orou para que nós tivéssemos, é parte da união. Jesus Cristo, em poucos momentos, ele se retirava para ficar a sós, para orar, para falar com Deus. Depois ele voltava para a comunhão, ele voltava para a multidão, ele voltava para a casa de alguém, ele voltava para estar junto, porque o tempo todo estava aprendendo. Pastor, mas eu tenho que ficar o tempo todo em comunhão com a igreja? É lógico que não. Mas e os cultos no lares? E o ensinamento para os filhos? A comunhão com a família? A partir de lá, nós desenvolvemos a comunhão também com a igreja, mas tem que começar na nossa casa. O texto diz que aqueles que creram, que foram acrescentados, então se dedicaram ao ensino, à comunhão e ao partir do pão, dizendo que eles tinham tudo em comum. A igreja que vive em comunhão, quando um irmão tem para comer, o outro tem também. O partir do pão significa que todos sentavam à mesa juntos, de igual para igual. Quando nós estamos aqui sentados na mesa, o banquete do Senhor, estamos todos de igual para igual. Não tem como um comer mais e o outro ficar com fome. Esse foi um problema que Paulo tentou resolver lá em Coríntios, quando nós lemos o texto da ceia. E aí Paulo diz, quem tem fome, come em casa. Aqui esperem uns pelos outros. Aqui é comunhão, aqui é unidade. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Aqui nós somos todos servos, servindo ao mesmo Deus. Seremos salvos para ir para o mesmo céu. E aí às vezes não dá para entender porque nós não queremos ter comunhão aqui, mas vamos para o mesmo lugar depois. É uma ilustração boba, mas às vezes eu gosto de pensar sobre isso. Algumas pessoas que entram em conflito, que até perdoam o irmão, porque o pastor pediu para perdoar, mas fala, pastor, eu estou perdoando, mas não quero conviver. É ele lá e eu aqui. É uma reflexão que eu faço, porque já pensou se Cristo tratasse cada um de nós dessa forma? Te perdoo, mas no céu você não entra, é você aí e eu aqui. Não é isso que nós queremos. Aqui às vezes nós deixamos de sentar à mesa, mas naquele dia, no grande banquete, onde ele disse que cearia conosco, estaremos juntos. Lá a comunhão será eterna. O que nós estamos fazendo aqui é ensaiando para o dia que ele voltar, é ensaiando para o dia que ele vier buscar, talvez alguém aqui individualmente. A igreja precisa se dedicar ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e por último ele fala, a oração. Oh, meus irmãos, quando eu leio esse texto e eu falo que a igreja, ele mostra que a igreja primitiva se dedicava à oração. Quantos cultos de oração têm morrido? Se a gente colocar aqui uma placa ali fora de culto de libertação, culto do milagre, culto da vitória, culto disso, culto daquilo, a tendência é muita gente aderir. Mas quando a gente convida para uma reunião de oração, eu fico procurando aqueles que deveriam estar orando. Eu fico procurando aqueles que deveriam entender a seriedade da oração. Aqueles que deveriam entender a seriedade de estar em sintonia com o Pai. Aqueles que deveriam entender o que Jesus fazia quando queria ficar a sós com o Todo-Poderoso. Eu queria entender aqueles que não valorizam orar, não valorizam a oração em comunhão. Daniel, certa vez, a fim de acusarem Daniel,
conseguiram levantar um decreto para que ninguém pudesse orar, mas Daniel foi fiel ao seu Deus e orava 3 vezes ao dia. Nem decreto tem para a gente, mas tem gente que não ora. Se tivesse um decreto, a nossa obrigação era ainda assim fazer como Daniel e dedicar a oração. Foi decretado hoje que no Brasil não vai poder mais fazer oração ao Deus Todo-Poderoso. Tem muita igreja que amanhã está de porta fechada e segue normal. Cadê os irmãos que, assim como Daniel, estão dispostos a enfrentar a justiça, a enfrentar a fornalha, a enfrentar leão, mas não deixa de praticar a oração? Eu fico observando isso porque nem perseguição tem e a gente já não ora. Imagine se houver perseguição. E quando eu digo a gente, aqueles que oram, por favor, não se sintam ofendidos. E aqueles que não oram, por favor, se sintam comovidos e passem a orar. A palavra está aqui sendo pregada para que haja arrependimento em nós. Então, se eu não me dedico ao ensino, o convite é: passe a se dedicar. Se eu não dedico à comunhão, o convite é: se arrependa, passe a exercer comunhão com a igreja. Se eu não tenho orado como devia, passe a orar. Esse é o convite nessa noite. O versículo 43 mostra que havia em todos um profundo temor. Isso falta em nós, queridos. Isso falta na nossa geração. Um profundo temor. Um temor significa respeito, reverência, a ponto de não conseguir estar na presença de Deus porque se considera pecador. Às vezes nós chegamos na presença de Deus sem reconhecer quem somos. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, ele tinha que entrar com um sininho do lado. E se o sininho parasse de fazer barulho, significava que ele tinha sido consumado lá dentro, porque ele entrou em pecado. Nós às vezes viemos para o culto, a gente às vezes entra na presença de Deus de qualquer jeito, porque a gente deixou de morrer na hora. Eu estava conversando sobre isso ontem. O fato do Senhor Deus ter dito para Adão e Eva: no dia que comeres, certamente morrerás. Eles comeram, continuaram caminhando. O outro dia acordaram, estava vivo. No outro dia estava vivo também. E o pecado foi se aumentando. Não entenderam que a morte que o Senhor estava falando era morte espiritual. Era separação eterna de Deus. Às vezes nós não entendemos que nós chegamos na presença de Deus de qualquer jeito, e Ele vai tendo misericórdia, Ele vai tendo compaixão, Ele vai nos dando oportunidade, mas chegará um dia que não haverá mais tempo, chegará um dia que não haverá mais oportunidade de santificação, oportunidade de reconhecer quem Deus é. Chegará um dia que o momento vai ter cessado. É por isso que a Bíblia diz para nós: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, busquem enquanto Ele está perto, se dedique à oração enquanto Ele está ouvindo, se dedique ao ensino enquanto Ele está falando, se dedique à comunhão enquanto Ele permite que você esteja aqui, porque chegará um momento que isso vai ser tirado de nós, e somente quem crer no Senhor Jesus será salvo, e quem crer segue esses passos. Quem crê vive em comunhão, quem crê se dedica ao ensino, quem crê se dedica à oração. É assim que aconteceu aqui. Versículo 44 diz que os que criam se reuniam todos num só lugar. A igreja tem que estar unida o tempo todo. A Bíblia diz para nós que um reino que se divide, ele não prevalecerá. A igreja tem que estar em união. Eu não posso ir para o retiro, mas eu posso estar em oração aqui pelo que está acontecendo lá. Eu não vou com o pastor Antes nem com o pastor Douglas na estrada quando eles estão voltando para casa, mas eu posso estar em oração com eles porque é serviço do nosso reino. Eu não vou com um missionário tal em tal lugar evangelizar, pregar o evangelho, mas eu estou num só propósito, orando por missões.
A igreja tem que estar unida, queridos. A igreja não pode um andar para um lado, outro andar para o outro. A igreja não está num cabo de guerra, onde um puxa para cá, o outro puxa para lá. A igreja não está aqui para dividir quem é da direita, quem é da esquerda. Estamos em ano de política, quem é de partido tal, partido outro. A igreja está aqui para servir a um único Deus, a um único Senhor, a um único Salvador. Um só Espírito, um só propósito. Falta para nós a compreensão dessa unidade. Falta para nós a maturidade de saber separar opiniões e se apegar à doutrina. Separar aquilo que a gente concorda e aquilo que a gente discorda e se apegar aos ensinamentos do Senhor. Nós podemos discordar, mas continuar servindo a Deus juntos. Nós podemos ter opiniões diferentes, mas continuar caminhando num só propósito. Isso se chama maturidade. Isso se chama domínio próprio. Isso se chama fruto do Espírito. Mas próximo de terminar, do versículo 44 ao 46, eu vou ler o texto. Diz assim: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se no lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui: a igreja se reunia diariamente. Você já parou para observar que nós temos culto em média 2 vezes por semana e às vezes é uma dificuldade vir no culto 2 vezes por semana? Tem hora que parece que é uma luta espiritual, uma batalha. São 1000 compromissos que aparecem. E quando não aparece, são desculpas que nós arrumamos para não estar aqui, em comunhão, em unidade, na adoração ao nosso Deus. Eu não entendo a geração que serve a Deus, se rendeu aos pés de Jesus, mas não quer se relacionar com a igreja de Jesus. Eu não entendo uma geração que chega um dia de culto e ela trabalha com a possibilidade de não ir para o culto. Algum dia você que tem que trabalhar, levanta e fala: hoje eu não vou no serviço? A não ser que você esteja muito doente, vai precisar colocar um atestado. Mas compromisso é compromisso, e o Senhor tem um compromisso conosco, mas cadê a nossa parte de compromisso com Ele? Porque quando nós descemos nas águas, nós assumimos um compromisso de ser fiel a Deus nos dízimos, de ser fiel a Deus na cooperação na igreja, de ser fiel a Deus na pregação do Evangelho. Mas pouco a pouco vamos abandonando nossos compromissos. A igreja se reunia diariamente, e o texto está dizendo que eles faziam isso com alegria. Volto a dizer, não podemos estar aqui com pesar. Não podemos estar aqui pensando que horas esse culto vai acabar. Não podemos estar aqui pensando, vamos logo porque o Fantástico vai começar. A gente busca muita coisa. A gente se distrai com muita coisa e a gente perde o essencial. O essencial é chegar na presença de Deus sem pressa. O essencial é gastar tempo de verdade quando você se ajoelha para orar. O essencial é você abrir a Bíblia e estar disposto a ouvir enquanto Deus quiser continuar falando. A gente abre a Bíblia e Deus mal começou a falar, a gente está fechando. Temos que olhar para como está o nosso comportamento depois que cremos. Porque se não está de acordo, fica um ponto de interrogação. Será que cremos de verdade? Será que de fato estamos salvos? Porque a Bíblia fala que nós podemos reconhecer a árvore pelo fruto. A verdadeira unidade, ela vem através da simpatia do povo, conforme diz o último versículo que nós lemos, que é o versículo 47.
diz que o povo estava sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia. E Deus e o Senhor a cada dia ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Presta atenção comigo nessa palavra simpatia. A palavra simpatia, ela tem também como significado carisma. A palavra simpatia, ela tem como significado também a alegria. O povo de Deus que está alegre, que está louvando, que está aqui porque quer, que está aqui feliz, ele contagia outras pessoas para que estejam aqui também. E assim o Senhor vai acrescentando os que hão de ser salvos. Quando nós damos bons testemunhos, quando nós estamos alegres de estar aqui, as pessoas olham para nós lá fora e falam: que alegria é essa? Eu quero ir lá também. Assim o Senhor vai acrescentando os que hão de ser salvos. Agora meu vizinho está vendo eu sair para ir para a igreja, para o culto assim, ó. Ô vida, ô dó, mais um culto, estou tão cansado, vou ter que ir lá. Como que a gente vai influenciar alguém para estar aqui também? Como que vivendo cabisbaixo dessa forma, sem alegria, sem sorriso no rosto, sem simpatia, como que a gente vai influenciar alguém para estar aqui também? E às vezes a gente observa: Senhor, eu estou pregando, estou evangelizando, mas às vezes a gente abre a boca para pregar, vira as costas, a cara está fechada. O cristão tem que ser simpático, o cristão tem que ser alegre, o cristão tem que ser feliz, porque a nossa felicidade não depende de circunstância, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja alimento no campo, o cristão se alegra no Senhor, no Deus da sua salvação. A Bíblia fala em Provérbios que o coração alegre formoseia o rosto. Tem hora que a gente olha no rosto do irmão, está triste, está faltando a compreensão de qual é o real motivo da alegria. Estou falando de alegria e não felicidade, porque a alegria é algo que ninguém te toma. A felicidade depende de momentos, a felicidade depende de circunstâncias, mas alguém que é alegre no Senhor, no Deus da sua salvação, ele não vai murmurar, ele não vai ficar cabisbaixo. E assim o Senhor vai acrescentando a cada dia aqueles que hão de ser salvos. O resultado disso é o Senhor salvando. O resultado disso é o Senhor trazendo pessoas. Agora eu te pergunto, você, se eu te convidar para uma reunião lá em casa, vamos fazer um culto de lamentações, só para reclamar, quem vai comigo? Ninguém vai. Vamos fazer um culto, e mesmo sem ninguém ter morrido, vamos fazer como se fosse um culto fúnebre. Todo mundo triste, cabisbaixo, chorando. Quem vai? Ninguém vai. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós entramos com alegria. Quando nós servimos ao Senhor, nós servimos com alegria. O Salmo 37, versículo 4, ele nos dá uma instrução que eu amo. Ele fala assim: que a sua alegria esteja no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Ele continua dizendo no versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas a instrução primeiro é: esteja alegre no Senhor, esteja alegre de estar aqui, esteja alegre de estar em comunhão, esteja alegre de ter gastado um tempo de oração, esteja alegre de se debruçar na palavra de Deus. Tem um teólogo que eu gosto muito que chama John Piper, e ele fala uma frase que é a seguinte: torne sua vida uma constante comunhão com Deus, e o aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não demora na sua presença. Vou repetir essa frase porque ela é interessante. A igreja de Atos dos Apóstolos reunia todos os dias, se debruçava na palavra todos os dias, orava constantemente todos os dias, partia o pão constantemente todos os dias, estavam na presença de Deus todos os dias. O
que John Piper está dizendo é: o aroma de Deus não permanece naqueles que não gastam tempo na sua presença. Você já viu quando você dá um abraço numa pessoa que está com um perfume forte, cheiroso, e você sai e você carrega com você o perfume dela? Assim devemos ser nós com Deus. Devemos gastar tanto tempo com Deus, que quando nós saímos da presença de Deus, quando nós saímos do momento de comunhão, de oração, de adoração, devemos sair carregando o perfume de Deus. Devemos sair daqui carregando a alegria de servir a esse Deus. Devemos sair daqui querendo compartilhar com as pessoas perdidas lá fora sobre quem é esse Deus. Mas isso não é possível para nós se não compreendermos a mensagem. Isso não é possível para nós se não olharmos para aquilo que temos feito com a nossa fé e não encontrarmos dentro de nós arrependimento. Se arrependa, querido, de não gastar tempo com Deus. Se arrependa de não conhecer mais e mais a Deus. A mensagem que nós começamos a ler aqui no versículo 37, fala que as palavras partiam o coração daqueles que ouviam, e eles perguntavam para o apóstolo Pedro e aos outros apóstolos, o que nós devemos fazer? A pergunta que fica para nós nessa noite tem que ser essa: pastor, o que eu preciso fazer? Eu não estou sentindo o cheiro de Deus, eu estou distraído demais, o que eu preciso fazer? E aí ele responde no versículo 38, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, é para seus filhos, é para os que estão longe, e isto é para todos que forem chamados pelo Senhor. Meus irmãos, o Senhor está chamando a igreja para um relacionamento, e essa promessa é para quem vai dizer sim para esse relacionamento. Essa promessa de receber o Espírito, de receber o cheiro de Deus, é para quem diz sim para esse relacionamento. Conforme eu disse, eu não me iludo que 3.000 pessoas estavam ouvindo, mas 3.000 pessoas receberam. E eu quero saber quem quer dizer sim para o relacionamento com Deus nessa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero orar. As irmãs do louvor já vai subir aqui para ministrar mais uma canção, mas eu quero orar agora já. Para você que quer gastar mais tempo com Deus, para você que quer dizer sim para o relacionamento com Deus, para você que quer ser árvore que dá fruto, eu quero orar com você. Pai Santo Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor passeou no nosso meio, ministrando aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de nos rendermos aos teus pés, de nos quebrantarmos diante da tua cruz, de dizer sim ao seu chamado, Pai. Ó Pai Todo-Poderoso, olha, visita cada coração que está de pé aqui nessa noite. Firma conosco, Pai, um compromisso, e que nós não venhamos quebrar a aliança que estamos fazendo nessa noite, mas que nós estejamos dispostos a nos alegrar, e com simpatia influenciar aqueles que vão te servir. Ó Pai Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor possa perdoar pecados nessa noite, que o Senhor possa transformar vidas nessa noite, que o Senhor possa libertar, e sabemos que se Cristo libertar verdadeiramente, seremos livres. Ó Pai bendito, receba a nossa adoração, receba nosso coração quebrantado, receba o nosso culto em nome de Jesus. Amém e amém.